Explorando a vegetação, explorando a madeira, tá? Nós temos depois o, sim, madeira, depois o ouro, certo? E depois do ouro já é o ciclo agropecuário, certo? Certo? Não, Ana, a gente está na pergunta um ainda, eu acho. Sim, na pergunta um. Certo, meninos? Beleza? Então, o ciclo do ouro, depois o ciclo do café. Ok? Podemos ir para a pergunta 2? Sim ou não? Querem que eu volte? Comento? Vamos então, tá? Quem eram os trabalhadores em cada uma das atividades econômicas? Em qual região brasileira as atividades econômicas foram desenvolvidas? Quem eram os trabalhadores? Quem eram? Oi, meninos, estão me ouvindo? Amanda, ligue o microfone e fala comigo. Eu não sei se vocês estão me escutando. Tô O sim, chat professor. sumiu. Tá tudo certo? O chat Eu sumiu. tô. Beleza, vamos lá. Quem que eram os trabalhadores? Voltou aqui. A gente vai trocar. São os escravos, tá? São os escravos. São os descendentes, né, africanos. São ah, os indígenas. São todos aqueles que não eram europeus. E a imagem, ela vai te mostrar, ela vai te fazer você refletir isso. Porque aquela figura do negro são todos aqueles que não são europeus. O negro, o europeu, ele é branco, tá? Então, todos aqueles que são diferentes do branco eram os trabalhadores, tá? Então, a gente tem que partir desse pressuposto. As duas imagens vão mostrar isso, que quem está trabalhando não era o europeu, certo? Certo, meninos? Beleza? Região Sudeste, tá? Minas Gerais, mais basicamente Minas Gerais e São Paulo, tá? Região Sudeste, nós temos a maior concentração de mineração e a maior concentração da indústria cafeeira naquele momento histórico. Beleza? Belezinha? Professor, repete. O quê? A explicação? Essa última. Sudeste, tá?
no Sudeste é onde se localizava essas produções, tá? Tanto o ciclo do café quanto o ciclo do ouro, ele acontece no Sudeste, mais especificamente em Minas Gerais e um pouquinho de São Paulo, tá bom? Era isso? Professor, fala a resposta completa? Resposta completa? Sim. Eu, Ana, eu prefiro que eu explique a questão e você faça a sua resposta, porque a resposta completa seria a minha resposta. E nas ciências humanas a gente trabalha com visões diferentes, tá? Mas eu vou interpretando com vocês e você responde, Ah, sim, entendi. tá Obrigada. bom? Mas olha aqui, ó, mas ainda vou te ajudar. Ó, a gente falou sobre em qual região brasileira estavam as atividades. Então, essa região é na região sudeste, mais especificamente esses dois estados, tá? E a primeira foram quem eram os trabalhadores? Todos aqueles que não eram europeus, tá? E a imagem deixa isso bem claro, que o europeu não era o trabalhador. Beleza? Beleza? Beleza, entendi. Professor, tem como você falar de novo que travou? Vamos lá, meninos, bem, vamos lá. Ah, na questão 2, os trabalhadores, a gente vai interpretar da seguinte forma: são todos aqueles que não eram os europeus, não eram os colonizadores, tá? E a outra parte da questão 2 é em qual região que isso acontecia. E acontecia na região sudeste do Brasil, tá? Acontecia mais especificamente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, ok? Professor, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. Quando você acabar de corrigir as atividades, a gente vai ter que te enviar de novo pelo e-mail? Não, vocês já enviaram já. Alguém aqui, alguém que está aqui não enviou ainda? Professor, eu ainda não enviei. Eu ainda não enviei, Ti. Tem que Eu também enviar, não tá? enviei, não. Professor, eu nem comecei geografia. Eu tava ligado tanto nas outras matérias. E o prazo é até quarta, tá? Até amanhã. Vou enviar hoje. Tá bom, vou tentar fazer tudo hoje. Fiz matemática em um dia. Tá bom. Meninas, vamos manter desligados os microfones, tá? Senão a gente não dá certo aqui, tá bom? Vamos lá. Professor, Oi. posso falar só mais uma coisa? Tá, só mais uma coisa. É porque eu já enviei. Tudo bem. Tudo bem, eu já até respondi alguns que enviaram, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, meninos. Atividade número 3. Analise o ritmo de crescimento da população colonial entre os séculos 18 e 19, relacionando as atividades econômicas predominantes na colônia nesse nesse mesmo período. Olha aqui, meninos, antes da gente, vamos fazer uma análise da imagem? Ó, e no século, no século 16, nós tínhamos quantos mil habitantes? Estão com a imagem aberta aí ou não? Vamos lá, então. Século 16. Quantos mil habitantes tinham? Quinze mil, certo? Século 17. Já passamos dos
170 mil, que ó, 1650 também é século XVII. Tá? Perceberam o salto de 100 anos? Foi um salto de 1000%, né? Não foi só 100%, foi 1000%. De 15 mil, nós fomos para 170 mil habitantes. Século XVIII, quantos mil habitantes? Chegamos a 1,5 milhão de habitantes no século XVIII. E, iniciando o século XIX, com 3,3 milhões de habitantes. Por que isso aconteceu? Porque ao passar dos anos, a progressão ela foi aumentando de forma muito rápida e muito extensa na população brasileira. Por que isso cresceu desta forma? Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar nas cidades, vamos trazer para o século, pro século XXI, por que São Paulo tem muito mais habitantes do que Uberlândia? Vocês sabem por quê? São Paulo tem uma produção maior, certo? Então, essa grande produção, ela é atrativa, ela é atração de pessoas, tá? São Paulo tem um grande ramo de indústrias, São Paulo tem um comércio muito mais dinâmico do que o nosso. Então, a cidade ela vai crescendo ao redor daquilo lá, daquela grande produção que eles têm. Quando for passando, agora a gente vai lá para o século XVI, tá? Passando os tempos, nós começamos a produzir mais. Primeiro a gente foi produzindo madeira, tá? Aquela extração de madeira, e aí a gente passou para uma produção maior, que era a produção de ouro, depois o ciclo do café. Isso vai só aumentando a quantidade de pessoas ao redor daquela área, tá? Se São Paulo é grande por causa disso, o Brasil também cresceu, porque naquele momento o Brasil era um lugar de muita produção. Beleza? Então foi passando o tempo, nós tínhamos aí uma evolução nos produtos comerciáveis, né? Nos produtos de exploração no Brasil, nós tínhamos ele em crescimento e a população acabou crescendo junto, certo? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Foi muito rápido ou não? Conseguiram acompanhar? Meio rápido, né, professor? Ó, mas como nós vamos responder a pergunta? Nós vamos responder da seguinte forma, tá? Nós vamos dizer que quanto maior foi a produção do país, quanto mais a produção. Vamos pensar assim, ó, quanto maior foi o crescimento da produção do país, maior o crescimento da população. As duas coisas, elas estão alinhadas, tá? Elas são juntas, elas vão crescendo junto. As cidades vão ficando muito grandes por conta dessas várias e várias indústrias e várias comércio e tal, e as cidades vai crescendo ao redor daquilo tudo. Beleza? Beleza? Responde aí no chat. Atividade número 4. Compare o desempenho do açúcar e do ouro
na pauta de exportações coloniais e estabeleça uma conclusão sobre a importância econômica desses produtos para a colônia. Pessoal, vamos lá. Vamos de novo. Compare o desempenho do açúcar e do ouro nas exportações coloniais. Então, nós vamos comparar as duas coisas, tá? Como que a gente vai comparar? A gente vai colocar as características, certo? Tá? Então, vamos lá. O ciclo do açúcar e o ciclo do ouro. Qual dos dois é mais importante para a metrópole? Ouro, 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 ouro. Alguém acha que é o açúcar? Olha, professor, açúcar teve mais exportação. Ouro teve menos, só que eu acho que ouro deve ser mais caro. É um excelente raciocínio, viu, Amanda? Mas vamos pensar. O açúcar na época era. Como é que é? O açúcar na época era meio raro, então, tipo. O quanto mais você tem, mais chance de ter mais dinheiro. Vendia mais. Vamos pensar no Pelo que eu seguinte: entendi. o ouro era super importante você ter as suas reservas de ouro, porque aquilo vai te dar poder, tá? Então, se a gente for comparar o fato de poder, você ter o ouro na sua posse, você ter o poder, ele é muito melhor que o açúcar. Entretanto, a pergunta, ela traz características, e as características, elas são basicamente econômicas. E o açúcar era um produto muito mais comerciável na Europa do que o ouro. O açúcar era uma necessidade para aquele momento. O ouro, ele é uma necessidade? Não, ele não era uma necessidade, certo? Então, a palavra certa seria isso. Os europeus precisavam do açúcar? Sim. E do ouro? Não. Entretanto, o ouro lhe dava poder, tá? Você tinha o poder. Por quê? Porque o ouro, as suas reservas, elas mostrariam aquilo que você poderia comprar, por exemplo, tá? Aquilo que você poderia investir, aquilo que você poderia negociar, tá? Mas no comércio ali, ó, no comércio europeu, o açúcar era um produto de necessidade. Beleza? Beleza? Conseguiram acompanhar, sim ou não? Eu vou... meninos, eu vou fazer o seguinte, eu não vou repetir, não. Eu vou seguir para me terminar pelo menos essa semana, tá? E depois eu gravo um vídeo para vocês com a correção das outras e dou um jeito de mandar, tá bom? Tá? Ô, professor, Oi, Arthur. nós vai terminar de corrigir essa semana ou nós vai já corrigir tudo de uma vez? Eu vou corrigir aqui essa semana 2 e eu vou tentar mandar um vídeo para vocês com a correção, alguma coisa do tipo, tá? Senão eu não faço mais uma aula de correção, tá bom? Atividade 5. Isso aqui era só para fazer um desenho, né? A gente não precisa corrigir. Faça um desenho apresentando atividades econômicas com detalhes que apresentam suas características, tá? Mais importante, tá? Essa semana, o que é que a gente tem que entender? Como foi a formação do Brasil baseado nas atividades econômicas nele produzidas nos séculos 16, 17, 18, 19 e 20, tá?
até colocando um pouquinho, tô indo até no século XX, né? Não sei se o texto está falando especificamente do século XX, mas o século XX, o Brasil começa a ter uma produção industrial, né? E esse salto populacional que teve entre os séculos 16 e 19, ele no século XX ele vai se multiplicar, esse salto populacional, a população vai crescer de forma muito avassaladora no século XX devido à industrialização do país, tá? Era importante vocês entenderem isso nessa semana. Esse primeiro PET era um PET de formação territorial, aquilo que a gente começou a estudar mesmo, né? Só que, como eu disse para vocês, um pouquinho mais simplificado, falando muito de história, né? Esquecendo, a gente não pode esquecer que a história, ela constrói a geografia, né? Mas a geografia é uma disciplina que ela vai falar muito mais das ações, né? Pós a história. Então, ela é uma atividade muito legal, o PET 1, esse PET é um PET muito bom. Entretanto, a gente teve esses... achei ele muito simples, né? Achei muito simples para vocês. Vocês estavam acostumados a fazer uns exercícios comigo bem mais difíceis, né? Mas acho que foi bom, para início foi bom, tá? Pessoal, nesses 5 minutinhos, eu quero que vocês ficaram com alguma dúvida nas orientações para as próximas aulas? Não? Google Sala de Aula, estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Ô, professor, então no Google Oi. Classroom a gente vai poder enviar as atividades? Não precisa mais enviar no e-mail? Isso, Amanda. A gente vai fazer tudo por lá agora, tá? A gente vai fazer tudo Ah, por lá. beleza. Só que não esquece, você já mandou, Amanda, já, né? As atividades? Eu não mandei não ainda. Então, o PET 1, foi até bom a gente falar sobre isso, então. PET 1, vocês vão mandar por e-mail, tá? O Google Sala de Aula é para o PET 2, ok? Ok? Dá um ok para mim, Amanda. Beleza. Professor, se o senhor tivesse um Discord, eu mandava as atividades por lá. Não, a gente vai... Nesse PET 1, a gente vai trabalhar só com o e-mail, tá bom? Só por lá, para não ficar confuso. E o PET 2, a gente já vai começar a trabalhar com o Google Sala de Aula até o fim do trabalho remoto, tá? Até o fim das aulas remotas. A gente vai trabalhar por lá. Vocês vão ver, é bem simples, tá? É super simples e bem, assim, mais organizado. Vocês vão ter os textos lá, vocês vão poder acessar as aulas, né? Então, vai ser bem legal, vocês vão gostar. O impacto, assim, é uma coisa meio complexa, mas não é, tá bom? Vocês vão gostar. Professor, Oi. a gente tem que enviar as atividades antes da correção ou depois? Ou tanto faz? Não, antes da correção. As atividades têm que ser entregues até amanhã para eu validar a carga horária de vocês, Ah, sim, obrigada. tá bom? Professor, Oi. então a próxima aula já vai ser a partir do Google, do outro aplicativo. Se eu conseguir gravar um vídeo para corrigir, sim, tá? Mas não se esqueçam, as atividades vão ser a partir do PET 2. O PET 1 vocês vão continuar entregando por e-mail, tá bom? Tá bom. O Meet, sim, sim. O Meet, para mim, é o melhor. Eu consigo ter um grande volume de alunos ao mesmo tempo, tá?
Hoje eu tive um probleminha aqui com ele, o chat travou, mas eu ainda não tive, foi inédito, tá? Ah, eu já estou tendo aula com os terceiros anos e o Meet ele é perfeito. Inclusive, a gente faz apresentações de slides. Os meninos do terceiro ano eles já me apresentaram trabalhos, tá? Inclusive, eu até coloquei pontos fictícios nos trabalhos do terceiro ano, porque os meninos, eles fizeram um trabalho super legal, mas eu não posso pontuar ainda. Então a gente fez alguns pontos fictícios lá, só pra gente brincar mesmo. Nossa, foi super legal mesmo, tá? Quem aí tiver os irmãos aí no terceiro sabem mais ou menos o que eu tô falando, tá? Ô, professor, saindo um pouco da aula, mas você conhece um Pedro? Ô, Arthur, eu conheço tanto Henrique, Pedro. professor. O nome dele é Pedro Henrique, que tem uma pinta na cara. Ele é meu irmão. Ah, não sei. Pode ser que eu veja. Ô, meninos, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Eu vou abrir aqui só para mim copiar o chat e eu já estou encerrando. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Professor, Oi. sua aula vai ser só dia de terça? Só terça-feira às 14 horas, tá bom? Tá bom, obrigada. Não se esqueça de anotar o código lá do Classroom, tá? Vocês não conseguem entrar na sala sem a chave, tá bom?